E aí, gente, que saudade de vocês, como foram de férias aí. Então vamos lá, sou a professora Aline de novo com vocês. Hoje estamos aqui na nossa aula de Sociologia de novo, depois de um tempinho aí que vocês tiveram para respirar. E o nosso tema de hoje é preconceito, discriminação e intolerância. Antes, lembrar vocês do recadinho aqui, lá no Classroom, deixa sua presença, tem que responder a perguntinha, bem facinho lá, e aí, para ter sua presença. Vamos lá então, nas aulas anteriores, o que a gente trabalhou? Indústria cultural, consumo e sustentabilidade foram os pontos principais, né? Então, indústria cultural, que torna a cultura como mercadoria, né? Então, a gente tem fabricação de cultura visando principalmente o lucro e o consumo exacerbado, né? Então, o consumo tá aí na nossa consciência já, a gente tem que consumir cada vez mais, está arraigado na sociedade. E a sustentabilidade vai entrar ali porque o consumo causa muitos danos ambientais e vários outros problemas que a gente estudou. E para evitar um colapso aí no nosso mundo, a gente precisa da sustentabilidade. Falamos disso. Então, agora a gente vai mudar um pouquinho o espectro para falar do tema de hoje. Para o assunto dessa aula, vale a pena relembrar aspectos que debatemos ainda nas aulas de cultura e identidade cultural. Tá, então a gente vai retomar coisinhas que a gente trabalhou lá no comecinho, lá no primeiro trimestre ainda, tá? Por quê? Porque já falamos de conteúdos que tangiam esse assunto do preconceito, né, intolerância e tudo mais. Vocês vão lembrar e tudo vai fazer sentido. Vamos lá. Então, a gente falou de um contexto chamado etnocentrismo, né? O que era esse etnocentrismo? Resumidamente, negar outras culturas. E ele é o responsável pelo preconceito. Tá, então, o etnocentrismo a gente viu lá, que era quando a gente tomava a nossa cultura como única, né? Como superior. Etnocentrismo, uma cultura no centro. Então, essa ideia de que uma cultura pode ser superior toma as outras culturas como inferiores. E isso dá margem para um tratamento desumano com outras culturas, entre várias outras coisas. Uma delas foram as teorias étnico-raciais. Então, eram teorias sociais, principalmente no contexto do colonialismo do século XIX, que desobrigava os grupos dominantes europeus a tratar os demais grupos como humanos, já que os considerava inferiores. Então, lembram lá desse contexto, lá no colonialismo, o que estava acontecendo, os países europeus explorando outros países, outros continentes, e com isso, utilizando esse argumento de somos a cultura superior, então a gente pode escravizar os povos, a gente pode tomar a terra deles. Então, era mais ou menos isso. E, chegando aqui no território do Brasil, nós tivemos o mito da democracia racial. Então, nega a existência de racismo no Brasil, né? A ideia de democracia racial surgiu lá em 1930. Lembram que a gente comentou que era um momento que estavam procurando uma identidade para o nosso país. E aí veio um autor muito importante, lá o Gilberto Freire, antropólogo e tal, e criou essa ideia, essa teoria de democracia racial, que era uma ideia assim de que o nosso país vivia com várias etnias em harmonia, né? A mestiçagem era uma coisa super positiva e, enfim, trazia que não havia preconceito, não havia discriminação. E logo depois isso foi muito questionado, né? Veio um outro autor importantíssimo, que foi o Florestan Fernandes, e chamou de o mito da democracia racial, né? Porque isso não era real, era uma ideia romântica da sociedade. Na verdade, existia muito preconceito, muita discriminação e, enfim, né? Todas as coisas que a gente já viu um pouquinho. Então, retomamos algumas coisas aqui que são importantes para a gente entrar no debate de preconceito, discriminação e intolerância. Porque essas coisinhas como o etnocentrismo são responsáveis, né, por uma formação, por uma sociedade de preconceito.
E a gente evoluiu com o tempo, mas tem coisas, socialmente, né? Mas tem coisas que ainda estão arraigadas, né? Como preconceito e tudo mais. Então, vamos caminhando e retomando aos poucos com esses conceitos. Você já parou para pensar em quantas vezes no dia a dia ouvimos expressões preconceituosas em relação a diversos grupos sociais? Tais sentenças têm um tom de recriminação, ou seja, pressupõem a ideia de inferioridade desses grupos. Tá, eu vou usar alguns exemplos durante a aula e imaginem que estamos no campo dos exemplos, né? Essa é uma aula um tanto delicada, né? A gente precisa falar desse tema muito, né? A gente tem que dialogar sobre o preconceito, a discriminação, que são coisas que a gente só vai superar se a gente entender e discutir, né? Mas então aqui a gente está falando disso, expressões preconceituosas em relação a diversos grupos sociais. Então, várias expressões do dia a dia, como isso é coisa de mulherzinha, você tem cabelo ruim. A gente tem milhares de exemplos, vão pensando aí com vocês, de expressões do cotidiano que vão inferiorizar pessoas e grupos, etnias, várias outras coisas. Então, essas sentenças, elas trazem uma ideia de recriminação, né? E inferioridade. Preconceitos de classe, crença, gênero, orientação sexual, de nacionalidade, etnia e etc., servem de suporte para diferentes formas de discriminação e intolerância. Refletir sociologicamente sobre esses conceitos significa discutir de modo crítico a formação histórica, social, política e econômica do país. Assim, devemos questionar continuamente nossos valores e condutas diante das diferenças culturais e desigualdades sociais. Então, a gente vai agora discutir sociologicamente sobre essas questões que estão presentes na formação da nossa cultura, né? Então, a gente falou lá, né? Um país que viveu muitos anos tendo escravidão, e o último país, inclusive, que abriu mão da escravidão, né, demorou muito. Então, são coisas que levam muito tempo para serem superadas, né? Então, a gente ainda tem que discutir. Então, alguns exemplos aqui dos preconceitos. Quando a gente fala de preconceito de classe, a gente está falando, né, de quem... A classe superior incomodada com a outra classe, né? Ah, não gosto de pobre e tudo mais. De crença, a gente vai falar de intolerância religiosa. Então, eu tenho preconceito porque a crença daquela pessoa é diferente da minha. De gênero, então, principalmente a mulher não é capaz de fazer certas coisas por ser mulher. Orientação sexual, eu tenho preconceito porque aquela pessoa não sente atração pela mesma pessoa, pelo mesmo gênero que eu. De nacionalidade, então, de tal país, a pessoa é inferior. De etnia, né, o nosso principal exemplo, não gosta de asiático, não gosta de negro. Então, são vários preconceitos que vocês já devem imaginar, já sabem que estão por aí, e é necessário a gente debater neste momento. Então, eles suportam a discriminação e a intolerância. Já vamos de atividade, então, sobre esse tema, para vocês refletirem um pouquinho e escreverem agora. Preciso que vocês exercitem a escrita aí, né? Agora que estamos em casa, não podemos abrir mão, então peguem os caderninhos e vamos lá. Atividade 1. Reflita sobre as atitudes preconceituosas que você já presenciou no seu cotidiano e procure as relacionar com o etnocentrismo. Então, vocês têm um tempinho aí para responder.
Pronto? Então, responderam aí, pensaram em alguma atitude do seu dia a dia que você presenciou um preconceito e percebeu a relação com o etnocentrismo? Então, com essa ideia de que alguém é superior, então pode tratar como inferior e agir com preconceito a partir disso? Tenho certeza que sim. Vamos continuar então. Preconceito. Preconceito é uma atitude negativa e desfavorável contra uma pessoa, um grupo, um povo ou uma cultura diferente daquele que o manifesta. Fundamentado em estereótipos negativos, que são generalizações superficiais e depreciadoras do outro, e tais atitudes servem de base para julgamentos prévios. Então, a própria palavra já diz, né? A gente está falando de julgamentos prévios de algum povo, alguma pessoa, taranã, baseado em estereótipos negativos. Então, estereótipos é uma palavra que vocês já devem ter escutado por aí. Estamos falando de generalizações superficiais de grupos, né? Então, a gente fala de estereótipo, por exemplo, quando a gente julga que uma pessoa, por ser negra, é uma pessoa marginalizada, ou sei lá, provavelmente essa pessoa tem mais chances de cometer um assalto por causa da cor da pele. A gente vê que isso acontece muito no nosso país, né? A violência policial em cima disso, muitas mortes e prisões que não são justificadas, né? Porque acreditam que aquela pessoa cometeu aquilo e baseado na cor da pele, no seu modo de se vestir e tudo mais. Outro estereótipo com relação às mulheres, por exemplo, mulher não sabe dirigir, e entre outros milhares de exemplos. Pensem aí com vocês também. Então, o preconceito está relacionado a isso, aos estereótipos pré-estabelecidos. Então, a gente nem sabe direito como que funciona aquele grupo e tudo mais, mas a gente imagina que seja assim. Então, vamos criticar. A legislação considera crime qualquer forma de preconceito. Contudo, infelizmente, persistem preconceitos relacionados a diferentes aspectos sociais, quase imperceptíveis por serem socialmente naturalizados e enraizados no cotidiano das práticas culturais. O que está trazendo aqui? Essa palavrinha naturalizados, né, é muito importante na sociologia, a gente sempre fala, então que a gente precisa desnaturalizar esse tipo de coisas. Então não é normal, não é natural que o preconceito aconteça, e a gente precisa ver isso. Eu vou representar agora para vocês como que isso acontece. Aqui tem um exemplo, feriado, Dia da Consciência Negra, e quem está comemorando ali são as pessoas comemorando, né? Tranquilinhas, as pessoas brancas, enquanto as pessoas negras estão ali trabalhando, servindo, não têm o privilégio de descansar. Então, tá arraigado ali na consciência daquelas pessoas esse tipo de preconceito. Tá tudo bem as pessoas negras trabalhando ali, servindo os brancos, tá? Então, basicamente isso. O preconceito está muito difundido nas interações sociais a ponto de se tornar aceitável tanto por aquele que o comete quanto por quem sofre seus efeitos perversos. Essa naturalização do preconceito deve ser sempre questionada. Então, naturalização do preconceito deve ser questionada, como eu já comentei com vocês. E deixa eu ver se não tem um outro exemplo. Não, mas eu achei que eu tinha trazido no slide um outro exemplo que quando um grupo de jovens negros, por exemplo, de jovens sai pela rua e aí tem uma abordagem policial que vai revistar apenas o negro do grupo, não os demais. E aí até esse jovem negro pode ter como normal aquela situação de tanto que está arraigada esse preconceito na sociedade. Então, que nem se percebe, nem tanto por quem o pratica, quanto por quem o sofre, né? Vamos de quiz, então. Sobre o conceito de preconceito, aponte a afirmativa incorreta. Vamos lá. Letra A,
São julgamentos prévios baseados em atitudes desfavoráveis contra alguém. Ou letra B, ações negativas que enfrentam os estereótipos por serem naturalizados nas práticas cotidianas. Pensem aí. E aí, resposta certa, que é a incorreta, a letra B, ações negativas que enfrentam os estereótipos por serem naturalizados nas práticas cotidianas. Então, o erro aqui tá em que essas ações não enfrentam os estereótipos, né? Elas usam os estereótipos para acontecerem, né? A outra, conceito certinho. Vamos continuar, vamos para o conceito de discriminação. Então, as diferentes formas de preconceito podem levar a várias práticas de discriminação. Tá, então assim, são conceitos que conversam, talvez a gente se confunda, né? Preconceito, discriminação e intolerância. Então, pensem aqui que o preconceito leva à discriminação, tá? Então, a discriminação pode ser socioeconômica, religiosa, cultural, étnica, etária, relacionada à orientação sexual, ao gênero, à nacionalidade. Discriminação é a negação da igualdade de tratamento transformada em ação concreta. Então, enquanto o preconceito estava lá no campo das ideias, ou até pode estar dentro da ofensa e tudo mais, mas aqui na discriminação vai se tornar uma ação concreta. Vamos ver exemplos disso, né? É uma atitude ou tratamento diferenciado em relação a outra pessoa que acaba por prejudicá-la. Discriminar é estabelecer algum tipo de distinção que, generalizada contra determinado grupo ou indivíduo no convívio social, pode levá-los à marginalização ou exclusão, isto é, a estigmatização e ao isolamento social. Então, a gente tem vários terminhos aqui, vamos com calma, né? Então, a gente está falando sobre ter uma distinção generalizada contra um grupo ou pessoa, e a discriminação é marginalizar esse grupo, né? Quando a gente fala marginalizar, tá à margem da sociedade, né? Não tá ali nos padrões, tá quase saindo. Ou a própria exclusão. Então, nós vamos excluir tal grupo da sociedade porque não se encaixa nos nossos ideais. Acho que é um exemplo bem claro, assim, né? Então, e estigmatização, a gente está falando de uma marca que diz que
que vai representar um pouco de uma identidade que a gente pensa, se a pessoa se veste assim, provavelmente é bandido. Se a pessoa se veste assim, provavelmente é pobre. Então, é um tipo de estigmatização. É um tema muito complexo, na verdade, mas no nosso tempinho, vamos pensar assim, nesse modo amplo. Então, a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou nacionalidade é crime e as penas previstas podem chegar até 5 anos de reclusão. Então, na próxima aula eu coloquei nos slides lá, mas por enquanto vou deixar claro aqui para vocês que se precisarem denunciar, é um número conhecido aí, é o Disque 100, onde a gente denuncia preconceitos e discriminações contra os direitos humanos. Então, pode ser todos esses, né? De raça, cor, etnia, gênero e tudo mais. Então, casos de preconceito, Disque 100 para denúncia, também nas delegacias e tudo mais. Vamos lá, atividade então. A discriminação e o preconceito racial, embora sejam considerados crimes, ainda são práticas recorrentes na sociedade brasileira. Estes são crimes inafiançáveis, ou seja, não pode haver liberdade provisória mediante pagamento de fiança. Então, inafiançáveis, não tem pagamento de fiança. E imprescritíveis. A denúncia pode ocorrer a qualquer momento, independente do tempo que se tenha passado desde o ato discriminatório e criminoso. Então, você sofreu uma discriminação ali, passou muito tempo, você ainda sentiu necessidade de denunciar, pode, tá? É isso. Com relação aos crimes de discriminação e ao comportamento preconceituoso, aponte a afirmativa incorreta, tá bom? Então, deem uma olhadinha aí, tempinho para responder.
E aí, então, qual que é a resposta incorreta? É a letra B. A discriminação inexiste quando há distinção, exclusão ou privilégio com base na etnia, nacionalidade, aparência física ou condição social. Então, o erro está aqui em inexiste, né? Então, a discriminação está presente em todas essas coisas. Outras respostas estão corretinhas. Depois vocês leiam, peguem os slides lá no Classroom, né? Eu dei uma relida e tal. Vamos continuar. A discriminação pode ser direta e visível, passível de reprovação imediata, mas também pode ocorrer de maneira indireta e sutil, de difícil percepção. Tá, então, duas formas, direta e indireta. Essa indireta, vou usar um exemplo aqui. É o caso de empresas que, para o recrutamento de funcionários, solicitam o currículo acompanhado de fotografia. Assim, a empresa pode selecionar candidatos por sua aparência, abrindo espaços para discriminação étnica e social. Então, eu vou contratar alguém, mas eu não estou muito preocupada só com a qualificação profissional ali da pessoa. Eu preciso ver a aparência dela para eu pré-julgar e não chamá-la para participar da nossa empresa. Então, esse é um exemplo. A direta pode ser comprovada quando verificamos que para uma mesma função os salários variam de acordo com o sexo ou cor. Já vou dar exemplo, mas eu trouxe aqui dados para vocês da desigualdade social no Brasil por cor e sexo. Então, a gente tem aqui mulheres e homens. Vou usar o exemplo da renda. Então, a renda média de homens no Brasil é em torno de R$ 1.500 e a de mulheres é em torno de R$ 1.000, né? R$ 1.059. Então, são quase R$ 500 de renda média diferente entre homem e mulher, só pela questão do gênero, né? Então, já vou entrar no exemplo. E quando a gente vê em etnia, né? Então, entre negros e brancos, o salário médio de brancos vai para R$ 1.097, enquanto para negros vai para 508. Então, olha o tamanho dessa discrepância, né? Então, uma pessoa branca pode ganhar até 3 vezes o que ganha uma pessoa negra, por causa do nosso preconceito étnico no país. Observando a desigualdade de rendimento entre homens e mulheres, a discriminação pode ser vista em casos quando é vedado às mulheres o acesso a determinados cargos em empresas e instituições. Isso pode ocorrer de maneira explícita, como nas Forças Armadas, que apenas recentemente passou a admitir mulheres, ou de forma implícita, como em empresas que escolhem homens para cargos executivos e de melhor remuneração, só homens, né? Então, um exemplo claro ali era da Forças Armadas, que passou a admitir mulheres apenas em 2012, se eu não me engano. E aí, o outro exemplo aqui é das empresas que, assim, tem lei que não pode fazer isso de contratar homem e mulher com salário diferente na mesma função, mas tem um jeitinho brasileiro, né? Então, eu tenho um homem e uma mulher aqui e preciso colocar alguém em um cargo executivo. E eu não vou colocar uma mulher só por ser mulher. Continuando. Essas discriminações são justificadas por uma pretensa competência maior dos homens para cumprir certas tarefas e exercer funções mais valorizadas. Há os que justificam de forma ostensiva tal desigualdade pelo fato de a mulher supostamente ter um vínculo maior com problemas domésticos, poder engravidar, né? Então ter o direito à licença maternidade, fatores que poderiam afetar a produtividade. Então, alguns exemplos aí que a gente vê generalizado na sociedade. Por exemplo, você faz uma entrevista de emprego, para a mulher vão perguntar sobre ter filhos, enquanto para o homem isso não importa muito, porque sabem que quem vai ter que sair, se ausentar do trabalho para levar no médico uma criança, por exemplo, para ir na escola em reunião, vai ser a mãe, coisas que estão arraigadas aí. Assim, o mercado de trabalho é segmentado conforme o gênero, tendo as atividades destinadas às mulheres remuneração menor que a atribuída aos homens. Vamos de quiz? Qual dos seguintes exemplos diz respeito à discriminação indireta e sutil? Pensem aí.
Resposta I, letra A. E vamos continuar para dar conta. Temos mais uma atividade aqui. Dá um tempinho para vocês lerem e responderem, tá? Tá quebrado aqui a letra A e as demais por causa do tamanho da letra. Então fiquem atentos aí, tá bom? Então, desse exercício, o que vocês responderam sobre a relação entre o papel da mulher no mercado de trabalho? Estão corretas, afirmativas, exceto. De novo, era de incorreta. A resposta certa era a letra B. Então, mulheres que ocupam cargos de nível superior nas empresas superam o de homens. Então, não supera, né? Como a gente viu. Vamos para o último conceito de intolerância. Então, a palavra tolerância tem o sentido de suportar, aceitar o que não se quer ou não pode impedir. A intolerância, então, é não aceitar o que é diferente do que eu desejo. Destoa do que eu desejo, eu intolero.
A intolerância tem sua origem naquela sensação de ameaça que o outro representa para mim. Isso é construído culturalmente e tem crescido ao invés de diminuir. É sintoma da insegurança que as pessoas têm cotidianamente. Nós temos vários tipos de intolerância, então eu trouxe alguns exemplos: racial, religiosa e sexual. A racial é a mais clara, né? A gente está falando de intolerância associada à etnia e aspectos físicos de uma pessoa. A religiosa, quando alguém não aceita ou não respeita outras religiões, que não seja a que ela segue. Um exemplo são os conflitos no Oriente Médio, que tem como causa esse tipo de preconceito. E a sexual, então o exemplo da LGBTfobia, um dos maiores exemplos, que há um alto índice de crimes, agressões e assassinatos contra a população LGBT no Brasil. Trouxe dados aqui para vocês. Então, em 2015, acontecia uma morte de uma pessoa LGBT a cada 27 horas no Brasil. Então, uma pessoa morre a cada 27 horas no Brasil só por ser LGBT. Então, depois vocês deem uma olhada com calma nesse gráfico, que é muito importante. E aqui de denúncias quanto às religiões, né? Então, intolerância religiosa é muito recorrente também no nosso país. Então, alguns dados aqui, as maiores denúncias são a respeito das religiões afro-brasileiras, então Umbanda, Candomblé, as que mais sofrem intolerância, né? E depois, seguido da religião evangélica, espírita e várias outras aí. Vamos de atividade então, um tempinho para vocês pensarem e responderem. Então, sobre os conceitos trabalhados na aula de hoje, a alternativa correta, letra B, a intolerância reforça os aspectos do preconceito e discriminações e causam inúmeras atrocidades na sociedade, como eram os exemplos dos assassinatos ali e tudo mais. Finalizamos, trago algumas sugestões para vocês. O livro da Djamila Ribeiro, Um Pequeno Manual Antirracista, é muito bacaninha. E aí, o vídeo, O Perigo de uma Única História, se vocês puderem, vejam. E 2 filmes aqui, Histórias Cruzadas e Que Horas Ela Volta. Histórias Cruzadas, super bacana, sobre as mulheres negras num período lá nos Estados Unidos, bem bacana. E Que Horas Ela Volta é um filme brasileiro, vale muito a pena também. Pois bem, nessa aula abordamos um pouquinho sobre os conceitos e consequências do preconceito, discriminação e intolerância. Na próxima aula falaremos sobre formas de combatê-los.
Espero vocês e continuem refletindo e pesquisando sobre o tema. Abraços!